Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Hoje, continuando nosso estudo, do livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente vai estudar o capítulo 7, que se chama Socorro Espiritual. Por que esse nome de Socorro Espiritual? Porque a gente vai estar observando nesse capítulo um diálogo entre o mentor, ou o dirigente da reunião mediúnica, que está sendo inspirado pelo mentor da casa, com um espírito que foi trazido para ser auxiliado. E é muito interessante a hora que a gente percebe esse diálogo, né, entre o dialogador, o Raul Silva, e, e o Lebório, que essa conversa é uma conversa muito fraterna, né? A gente não vê aí o, o Raul Silva é, desrespeitando o Lebório, a gente não vê ele humilhando, e não vê nenhum tipo de discussão no aspecto de quem sabe mais, quem está certo, quem é errado. Por quê? Porque o Raul, inspirado pelo mentor da casa, pelo Clementino, ele sabe que todos os espíritos ignorantes que estão chegando lá, precisando de ajuda, são doentes da alma, né? E merecem, assim, o respeito, o carinho, a compaixão. O papel do dialogador no momento de uma conversa fraterna como essa, né? Um diálogo como esse, ele não deve estar medindo força, ele não deve estar disputando quem sabe mais, porque muitas vezes o espírito que vai aparecer, ele tem conhecimentos muito grandes de Novo Testamento, Velho Testamento. Muitas vezes foi um padre que se desviou aí do caminho do amor, né? Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que auxiliar aquele doente, doente mental, doente espiritual, que está no momento aí de alucinação espiritual, para que ele possa se abrir e estar aberto para receber a ajuda necessária, né? E a gente vê que coisa bonita, né? Que não era o que o Raul Silva falava, mas era como ele falava, o amor que ele colocava nas palavras dele, a forma como ele estruturava o diálogo. Isso a gente percebe isso dentro de casa também. Que, me desculpe, a forma como a gente conversa com as pessoas pode alterar completamente o resultado de sucesso ou de insucesso de uma conversa, né? Eu tanto posso falar bem feito, como eu posso falar bem feito. Eu tanto posso falar, puxa, você só chegou agora? Como, puxa, você só chegou agora? A entonação, ela tem um peso muito grande nas palavras. O sentimento que a gente coloca nas palavras podem calar fundo e essas pessoas que já estão profundamente machucadas, elas podem sofrer ainda mais, né? E toda vez que a gente tenta dar lição de moral, isso tá o quê? Tá mostrando o nosso orgulho, nossa prepotência, né? Então a gente sabe que orgulho e egoísmo são as fontes de todo o sofrimento. E nesse momento, nesse trato com os desencarnados, isso, claro, serve entre encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com desencarnado, a forma a fórmula, na verdade, é o uso do amor. E a gente vê ele usando de paciência, o Lebório tá retrucando, tá sendo grosseiro, tá respondendo grosso, e ele tá lá, na mesma linha, sem alterar. Por quê? Porque se ele fosse tentar medir força, o Lebório falando, eu tô com vontade de bater em todo mundo, né? Enfim, ele tá machucado. O que que ia adiantar? Será que ele ouviu alguma coisa? Não. E a gente sabe que o Raul estava nessa sintonia de compaixão, esse interesse paternal através da inspiração que ele estava recebendo do mentor da casa, que é o Clementino. E essa inspiração meio que transfigurava ele também. Ele fala da sua fronte iluminada, né? Por quê? Porque é aqui que a gente tem a parte dos sentidos, né? Da palavra,
da visão, do olfato. E se a gente vê que existia aí uma médium que estava dando passagem ao Libório, a gente percebe que Raul também estava sendo médium de Clementino, né? Enquanto Eugênia estava sendo a médium de Libório. Então, esse intercâmbio espiritual pode ser mais óbvio, menos óbvio. Quanto será que Raul estava sabendo, né? Que estava fazendo esse papel de, de intermediário do dirigente da casa? Isso não importa. O importante a gente vê aí é na preparação que é feita, os médiums estarem aí prontos para conseguir ajudar. Outra coisa que eu queria comentar é que enquanto essa conversa acontece, vocês acham que somente o Libório está ouvindo? Não. Todos os espíritos que estão aí dentro da sala para receber auxílio estão escutando esse medicamento do amor. Eles estão recebendo esse medicamento do amor. Então, eu posso estar achando que eu estou só conversando com o espírito, quando na verdade eu estou aí auxiliando, eu estou ajudando a mudar a vibração de vários outros. E a gente vai ver que isso é muito importante em vários aspectos, né? Essa preparação do médium para que ele possa ser esse instrumento potente, né, de transformação. A gente vê aí nesse capítulo falando do condensador ectoplásmico, e a gente vê que as nossas palavras vão estar levando a energia para essa transformação. E aí, o amor que o Libório está recebendo é tanto que ele já não conseguia mais responder com a aridez que ele tinha. Ele fala aridez do deserto. E aí ele se comove a ternura, como se fosse uma água fresca. E a palavra fica embargada na garganta, né? Então, como a gente comentou há pouco, não são as palavras que têm força, mas a emoção que tá embalsamando cada uma dessas palavras é que vai estar convencendo. Então, no momento de uma doutrinação, isso é de um diálogo fraterno como esse, a gente tem que aprender, tem que estudar como é que conversa, né? Existem aí muitas perguntas, às vezes, de como é que eu devo lidar com uma conversa como essa? A gente vê o Raul falando com e o Libório pergunta: você é padre? Aí ele responde: não, eu sou seu irmão. Mentira, eu não te conheço. Então a gente vê aí a delicadeza do dialogador e o contraste das respostas daquela pessoa que está doente, que não tá, que está machucada, né? Que está infeliz. E aí o que está acontecendo? Esse sentimento de amor, ele vai irradiando através das palavras, ele vai embalsamando, ele vai envolvendo aquele que para quem ele está dirigindo essas palavras. Então, é uma sequência. Clementino põe aí a mão na frente, na fronte, na cabeça do Clementino, desculpa, Clementino põe a mão na cabeça do Raul e ele se transforma. É como se ele, nesse instante, nesse diálogo tão potente, ele tivesse sendo é, o, o transmissor das palavras que estavam vindo de Clementino, né? A força do nosso pensamento, a força da nossa emoção, vai tocar sempre a fundo a todas as pessoas com quem a gente conversa. As impressões que a gente deixa pela energia que as nossas palavras são carregadas, ou de amor ou de ódio, são muito importantes e podem modificar a pessoa que ouve. Muitas vezes a gente não se lembra o que A ou B disseram para a gente, fizeram exatamente, mas a gente consegue lembrar de como aquela pessoa fez a gente se sentir. O impacto das emoções é muito grande, né? E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque depois que a gente falou, que a gente jogou ou o veneno, a, ou o amor para o lado de fora, não tem volta, né? Pode estar causando mais dano ou pode estar curando feridas.
E aí eles, nessa conversa, muito interessante, e a gente vê que essa conversa é cheia de amor, de compaixão, né? Como a gente comentou há pouco, ela, ela não tentava descobrir do Lebório coisa que não precisava. Ela não tinha uma curiosidade inútil. A ideia era de conseguir envolvê-lo simplesmente para que ele pudesse estar mais predisposto a receber ajuda, né? De uma pessoa que ele mesmo não estava respeitando. E aí, nesse envolvimento, a gente vê um aspecto muito interessante dessa conversa, que é a regressão de memória, que acontece através do condensador ectoplásmico. A gente tem que lembrar que Libório, ou qualquer outro obsessor, ele está sofrendo, por quê? Porque ele não está vivendo no momento. Ele está cristalizado em alguma coisa que aconteceu no passado. É essa cristalização que faz com que ele não consiga andar para frente. Tem 5 anos que ele está desse jeito, porque ele está atolado mesmo, nos seus valores, nos seus erros, né? Então, ele precisava usar desse artifício, ele, Raul Silva, ele, Clementino, precisavam usar desse artifício da tela fluídica, do condensador ectoplásmico, para que o Libório conseguisse desconectar, saísse dessa cristalização e conseguisse se libertar do momento que ele estava, né? Ele não tinha, o Libório, consciência do que estava acontecendo. Ele e isso é muito importante, porque normalmente num diálogo fraterno como esse, com o desencarnado, a gente não fala para o desencarnado, você morreu. Porque muitas vezes ele não sabe, daquilo vai ser um choque tão grande. E no caso do Libório, a gente viu que foi um choque tão grande que ele foi retirado. Por quê? Porque a gente morre e continua com tudo normal, né? E para quem não tem vivência de espiritualidade, eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando de espiritualidade em geral, que acredita que morreu, acabou tudo. Então, é difícil conseguir entender a dinâmica do que está se passando, certo? Então, nesse caso, é, a escolha foi para mostrar para o Libório que as escolhas egoístas que ele fez, o desamor que ele teve pela mãe, que foram resultado da sua imaturidade moral, fizeram com que ele chegasse no ponto que ele chegou, né? Mas a gente tem que lembrar que cada caso é um caso. Receber, como eu comentei, informações desse jeito, em que a gente tem um espelho refletindo na nossa frente a realidade de quem a gente foi, as monstruosidades que a gente fez, esse encontro com a verdade, é muito intenso para quem está ouvindo, né? Então, isso não é um artifício que a gente vê a todo instante os mentores fazendo, isso por experiência. Esse uso do espelho, dessa tela mental, ele é necessário quando está no momento a pessoa se desligar e que não existe outra forma, né? Então, por esse comportamento do Libório, por ele falar, eu não quero sair de perto da Sara, eu vou ficar de perto da Sara, eles precisavam usar um artifício como esse. Ele não é um obsessor que estava ao lado da pessoa por ódio, mas sim por acomodação, porque ela chamava ele, porque ela sentia saudade dele, né? Agora, outra coisa importante para pensar é a forma como o Libório desencarnou, né? Que ele morre intoxicado, mas pelo comportamento desregrado dele, pelo abuso que ele fez do seu livre-arbítrio em relação à bebida, a escolhas em geral, ele pode ser visto como um suicídio indireto. E aí vocês podem perguntar, mas como assim? Como suicídio indireto, se ele não foi por querer, né? Porque pelo mau uso do livre-arbítrio dele. Então, isso é importante a gente ter esse conhecimento, porque se nós abusamos, se nós malbaratamos o nosso corpo e usamos o nosso livre-arbítrio de uma forma ruim, como, Ana?
Eu bebo demais, eu uso droga, eu fumo, eu como errado, eu não tomo remédio. O médico manda eu fazer exercício porque eu tenho diabetes alta ou, sei lá, pressão alta. Cada um sabe a sua. E eu não estou valorizando esse invólucro que é tão fundamental para mim, porque sem ele eu não consigo viver a experiência da encarnação. E se a gente for pensar, ele é tão importante, como é que eu ficaria se falasse para você, Andréia, ó, hoje quero comprar o seu braço, por quanto você vende? Como é que você põe o preço do seu braço? Ou falar para a Lúcia, olha, eu quero o seu pulmão, quanto que você me dá pelo seu pulmão? Quanto você quer pelo seu pulmão? Mas muitas vezes a gente não presta atenção nisso. E aí na outra vida a gente vem com uma série de problemas, de deficiências, no nosso corpo físico, na nossa aparelhagem, e aí a gente reclama porque eu tenho problema de tireoide, porque eu tenho pressão baixa, porque eu tenho colesterol, porque eu tenho diabetes, porque eu tenho câncer, porque eu tenho lúpus, porque eu tenho. Por quê? Porque eu não soube respeitar e valorizar o meu corpo físico, que é um empréstimo. É um empréstimo. Se alguém empresta para você uma Ferrari que custa muito cara, é a única que existe no mundo, e você não leva ela para tomar banho, você deixa o cachorro comer o banco, põe gasolina porcaria nela. Na hora de devolver o carro, o que que vai acontecer com a pessoa que te emprestou a Ferrari? Vai falar o quê para você? Mas como? Esse carro é o único que existe no mundo. Agora, gente, o que que vale mais, o nosso corpo ou uma Ferrari? E muitas vezes a gente malbarata, a gente não valoriza. A gente sabe direitinho, é só abrir a internet que a gente sabe. O que é que a gente tem que fazer? Tá tudo escrito lá. O que que a gente tem que comer, como é que a gente gerencia estresse, o quanto que a gente precisa dormir. E aí, né? Como é que a gente está vivendo, né? Essa inconsciência vai gerar culpa depois, no momento da desencarnação. E aí, Libório vê aí as cenas de passado, o desrespeito dele em relação à mãe, a forma como ele morreu, e ele entra numa crise emotiva tão grande, que o mentor espiritual foi e desligou ele da médium e foi levado para uma outra organização. Muitas coisas importantes aqui, como eu comentei. E isso da gente usar do mentor, do trabalho, não é a gente, né? Porque quem está dialogando está sendo inspirado pelo mentor da casa. Isso de ser usado o condensador ectoplásmico, isso de mostrar a verdade, não é sempre que acontece, porque é que nem colocar água fervendo na planta. Não pode, mata. Então, tem alguns espíritos que estão prontos para ouvir, outros não. Mas é sempre um choque. Às vezes podem trazer a mãe, às vezes podem trazer o filho, às vezes podem trazer a ex-esposa. Alguém que ele ame muito, que faça despertar esse desejo de renovação, sem ter que voltar tudo ao passado, né? Mas o mais importante que eu acho disso tudo é o tanto de vezes que fala nesse capítulo que nunca nos faltará o socorro divino. Fala, calma, tá tudo bem. Você não tá sozinho. E aí ele conta, o seu lar, quando ele fala, eu quero a minha mãe, Sara me leva para minha mãe, ele fala, então, o seu lar já acabou na Terra. Agora a sua genitora tá, sua mãe tá em outras esferas, mas ela tá te esperando, tá te aguardando. Então, essa mensagem, principalmente nos momentos que a gente está passando por uma encruzilhada na vida, são muito importantes porque a gente se sente muito só no momento do sofrimento. E muitas vezes a gente não tem vontade de dividir com ninguém as dificuldades que a gente está passando, as dores, as frustrações, as perdas, né? Mas é importante a gente lembrar que Deus nunca nos abandona, que a ajuda nunca nos falta, que em qualquer momento, mas principalmente nos momentos em que nós estamos passando por uma prova difícil, por uma expiação, nós
sempre temos auxiliares do bem ao nosso lado. Porque um pai amoroso como Deus nunca iria nos deixar a sós. Então, para a gente encerrar o capítulo de hoje, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente pensar. A primeira coisa é esse poder da prece, o poder do amor. Essa impregnação que o amor pode ser levado e pode ser dividido, e a transformação que isso pode gerar nas pessoas. A outra coisa é a importância do ectoplasma dos médiuns, da preparação dos médiuns para o trabalho. Como é que eu vou chegar num trabalho desse sem estar bem preparado? Sem ter feito as minhas preces, sem ter feito a dieta leve, sem ter prestado atenção como foi o meu dia, sem ter estudado, né? Pela qualidade dos médiuns, a gente vai ter refletido a qualidade do trabalho. A qualidade dos médiuns encarnados vai interferir no sucesso ou não da reunião. Então, a gente não pode achar, não, essa semana eu não estou bem, mas a Mariângela vai estar lá, ela está sempre bem. Não, porque cada um de nós vai ser uma peça desse quebra-cabeça chamado mesa mediúnica, chamado trabalho de desobsessão, chamado passe. E cada um de nós traz um tipo de ectoplasma diferente, com características diferentes. Por quê? Porque o nosso ectoplasma, ele varia de acordo com aquilo que a gente é. Então, a preparação do médium, o estudo contínuo, fazer evangelho no lar, participar de outros trabalhos, não é só para ser médium uma vez por semana e não participar de nenhum estudo, de não fazer outras coisas. Não. A qualidade do médium vai ser proporcional à qualidade do trabalho dele, do que ele faz, né? A outra coisa que eu queria comentar é como é bacana a gente perceber a tecnologia que existe no plano espiritual, né? Isso, essa tela que é mostrada e que é imantada pelo pensamento do desencarnado, que vai refletir na tela o que ele tem por dentro, as verdades em que ele mesmo estava tentando esconder de si mesmo. Aí alguém pode falar, mas como que ele não sabia que isso aconteceu? Não, não sabia. Porque a gente tem que lembrar que ele está no momento de loucura parcial. Ele é um louco espiritualmente falando. Ele perdeu noção da realidade. Ele não sabia como ele tinha entrado na sala, que tinham 3 leões de chácara levando ele. Ele não entende como é que ele consegue falar para médium. Ele não entende que ele faleceu. Ele ainda quer a mãe dele, quer voltar para casa dele. Então, a gente vê que essa tecnologia, né? A gente viu o psicoscópio antes, agora está vendo esse condensador ectoplásmico. É, são instrumentos que são usados no plano espiritual para facilitar a ajuda no bem, né? Então, nosso papel como médiuns que somos o tempo inteiro, a gente pode usar desse nosso ectoplasma para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, para as pessoas que vêm buscar suporte, confiança, esperança, paz. Porque esse ectoplasma é nosso, é nosso fluido vital, a gente carrega o tempo inteiro. Dentro do centro espírita, ele está sendo manipulado. Mas a gente carrega isso conosco. É o que nos mantém vivos, né? Então, a gente lembrar que a gente pode ser esse instrumento do bem o tempo inteiro para as pessoas que vêm buscar ajuda e que nos rodeiam. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente terminou o capítulo 7 e a semana que vem a gente conversa sobre o capítulo 8. Quem quer comentar?
só queria falar, enquanto estava lendo o capítulo, e agora você também comentando, quando a gente está lá na escola e tem aqueles alunos com problemas de raiva, né, que eles se estouram, né, e não conseguem ouvir nada. Então é bem isso, né? Na hora que eles estão com raiva, não adianta a gente falar nada para eles. É aquela parte que a gente tem que passar para eles, a gente falar o mínimo possível, para eles sentirem que eles são amados, mesmo que eles, né, estejam lá gritando, querendo bater, chutar, fazer tudo. E tem muitos professores que não têm essa paciência, né? E o aluno sente. Então, quantas vezes eles vieram para mim e falaram assim, a fulana de tal não gosta de mim. E professores mesmo também falam assim, não sei por quê, mas eu não suporto esse aluno. E, e é difícil, claro, mas assim, eles só estão precisando de ajuda, né? Eles estão ali porque eles precisam de ajuda, não sabem como, provavelmente eles não têm na casa deles, né? Não tem, sabe, ou vai saber do meu passado, mas é bem isso, né? A gente ter que passar para eles que eles podem contar com a gente. E é difícil, porque na hora que eles estão com raiva, eles vão te xingar, vão berrar, mas tem que mostrar para eles que você está ali para ajudar. Bem interessante. E a outra coisa também que você falou que muitos estão ouvindo, não só aquele com quem a gente está falando, e é verdade mesmo, porque também na escola, quando, isso na escola, por exemplo, quando tem os alunos muito bagunceiros, a gente vai falar para o aluno quietinho, vai falar assim, nossa, muito obrigada por você estar fazendo tua lição certinha. E os outros param e ficam olhando, e aí eles começam a mudar também o jeito que eles estão fazendo. Então é bem isso mesmo, né? Tudo que a gente está falando, o tempo todo tem alguém ouvindo. Então é bom a gente se policiar e falar né, o que for bom para todo mundo, né? Não só para a gente. No momento de uma doutrinação, a sala está cheia, né? A gente Uhum, viu essa descrição. Normalmente, o número de desencarnados é muito maior do que o número de encarnados que está na sala. uhum, Então, a gente tem que lembrar que a palavra, a emoção que a gente está envolvendo nas nossas palavras, vão estar chegando não a um, mas a vários, e vão estar tocando cada um desses corações. Agora, você falou uma coisa muito importante também, que essas crianças muitas vezes não são amadas em casa. E uma coisa é, quando a gente está feliz, a gente magoa os outros. A não, gente fica brigando, a uhum, gente fica gritando. Não, quando a gente está feliz, o outro pode fazer o que quiser, que a gente fala assim, bobagem. uhum, Mas quando a gente não está feliz, é quando a gente fica azedo. Então, existem doenças do corpo que são facilmente vistas. Se eu tiver com o nariz quebrado, vai ficar óbvio, né? Mas e se eu tiver com o meu coração rachado? Se eu estiver me sentindo abandonado, ou se eu estiver muito triste, porque alguém que eu amo muito está muito doente e pode uhum, vir a falecer, e eu não sei como lidar com essa emoção. Então, essas doenças da alma causam dores talvez mais profundas do que a doença física, né? Dependendo do caso. Mas simplesmente porque elas são invisíveis aos olhos, a gente desvaloriza, né? A gente acha que não são importantes, né? uhum, Eu tenho uma pergunta. Uhum. Você falou que o Libório, Hum, ele é um obsessor, né? É, na minha percepção, eu não sei se tem um obsessor que ele seja bonzinho, ou é só o obsessor que ele quer sugar de você, na realidade. uhum. E O- como o- você identificar que você tem um obsessor ao seu lado? Será que tem como a gente perceber, assim, ou a gente tem que ir para o centro para saber realmente? Bom, quem tem pouco tem sete, Andréia, segundo o Chico. Então, aqui nós estamos em sete, tem 49 espíritos aqui, no mínimo sete para cada um. Então, a resposta é: todas nós temos, né? Porque a gente traz aí uma bagagem de passado pesadíssima, né? Como é que eu percebo que estou influenciada? Bom, muitas vezes aquela pessoa que convive com a gente, que conhece a gente muito bem, ela vai chegar para a gente e falar assim: nossa, você está muito impaciente com o Gabriel, por exemplo. Você tá brigando com ele por qualquer coisa. Presta atenção. Ou você anda triste demais. Você precisa sair desse quarto, você precisa sair dessa cama. Ou você percebe que
você tá com um comportamento diferente do que você costumava ter. Por exemplo, antes você bebia uma vez por semana, agora você está bebendo toda noite. E você não vê a hora de começar a beber. Então você começa a ter comportamentos que não são seus, que não são claros. E muitas vezes a gente precisa de alguém que gosta da gente de verdade, que conhece a gente de verdade, para dar esse puxão de orelha. Porque é aquela história do sapo na água quente da panela, né? Você põe ele na água fria, liga a água para ferver, vai ficando morno, o sapo não percebe, né? Que tá ficando alterado, que tá ficando impaciente, que tá ficando deprimido, que tá bebendo demais. Então, não sei se isso respondeu a sua. Ah, não, a sua outra pergunta. Todo obsessor é mau? Então, nem todo obsessor é nosso inimigo. Eu posso ter como obsessora a minha velhinha, a minha vozinha, que era uma pessoa que me amava, mas que não tinha conhecimento espiritual e fica perto de mim e me faz ficar doente. Me faz sentir as coisas que ela sente, a solidão, a tristeza, o remorso, enfim. Ela quer meu mal? Não. Ela tá fazendo isso por querer? Não, não tá. No caso do Libório, ele não tava. Você vê que ele era noivo da Sara. Mas ele tá sugando, vampirizando tanto as energias dela que ela tá doente, né? Ela foi para lá justamente procurando auxílio, porque isso a gente viu até no capítulo passado. Ela tá com perturbação mental, tá desnutrida e tá com fobia. Então, é por quê? Porque ele quer? Não. A intenção dele não era má. Mas, então, um espírito que nos ajuda é aquele que nos faz pensar bem, que nos dá conselhos bons, né? Nem todo antepassado que mora na minha casa sabe menos do que eu. Muitas vezes a gente tem um protetor de família. A nossa família, cada uma das nossas famílias, eu não sei se vocês sabiam disso. Da mesma forma que a gente tem um anjo da guarda, a nossa família, nosso círculo familiar tem um protetor da família, que normalmente é um familiar que já faleceu. E quando a gente faz evangelho no lar, a gente tem um mentor que cuida do evangelho no lar na nossa casa, né? Então, esse protetor da família, o nosso anjo da guarda, o mentor do evangelho no lar, eles vão estar aí fazendo o meio de campo com esses espíritos ignorantes que eu trago para o meu dia a dia, ou que eu já trouxe como bagagem de passado, porque alguns dos espíritos, por exemplo, meus obsessores de passado, eles não sabem que a Ana está aqui. Porque, de repente, na outra vida, eu era o João, eu tinha a pele negra e eu morava na Tchecoslováquia, na República Tcheca. Eu falei Tchecoslováquia pensando 100 anos atrás, né? Enfim. Então, e aí eu venho, o período da gestação, esses 9 meses de silêncio, já são muitas vezes para que o obsessor não me encontre, para desligar. E aí depois tem mais 7 anos que eu tô num outro pique. Então, é, acho que agora respondeu, né? Que o obsessor tanto pode ser amigo ou não, mas é sempre prejudicial, porque ele sabe menos do que eu. Ele vai estar sempre vampirizando. Mas, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai aprendendo, crescendo, estudando, a gente povoa nossa casa também com espíritos que vão nos ajudar cada vez mais. Mais algum comentário? Eu acho que foi ótima essa sua pergunta, Andréa, porque a gente tem muitas vezes a impressão de que o obsessor é aquele, né, que tá com aquelas garras, que tá grudado na gente, que quer fazer a gente ficar doente, que quer que a gente morra. Não. Às vezes é simplesmente aquela vozinha que não sabia para onde ir. E aí tem afinidade com a netinha aqui, e aí senta e fica na sala e come na mesa. E aí a gente fica com uma tristeza, com um vazio.
que a gente não entende de onde vem. Por exemplo, eu não sei por que que eu tô tão triste, não é possível, não aconteceu nada, tá tudo bem, por que que eu tô tão triste? Porque não sou eu. E a gente é médium 24 horas. Mais algum comentário? Quer falar, mamãe? Eu quero. Primeiro, não sei se todo mundo leu essa prece aí, da preparação antes do atendimento, antes da sessão. É pena que o nosso tempo é pouco, que a gente podia ler e comentar cada parágrafo. Mas isso fica sob a responsabilidade de cada um, principalmente quando nós formos participar de um trabalho mediúnico. Porque essa sintonia que essa prece estabelece vai facilitar, melhorar a qualidade do nosso trabalho, a do ambiente, como a Ana falou, a do próprio assistido, porque esse amor que se exterioriza do nosso coração transforma a química espiritual do momento. Então, é uma prece que a gente deve registrar na memória para usar até, gente, nem só no trabalho. Quando você encontrar alguém que está com a mediunidade destrambelhada, que está em crise de desequilíbrio, a gente fazer uma espécie, essa prece é uma espécie de medicação que vai, sob a orientação dos benfeitores espirituais, ajudar aquela pessoa em crise, né, doente. Bom, então esse era o primeiro comentário. O segundo item que mexeu muito comigo foi observar a análise feita a respeito do Libório, deixando bem claro, apesar de nas entrelinhas, que a nossa mente que é responsável pela nossa memória e o nosso coração, que é responsável pelo nosso sentimento, ainda tem mistérios demais para nós. No nosso atual grau evolutivo, a gente entende muito pouco de sentimento, da dinâmica, do mecanismo, de um pensamento fraterno, amoroso, gentil, e de um pensamento de inveja, de raiva, de impaciência, de intolerância. Mas são acontecimentos, no caso da energia negativa, que a gente pode comparar a uma tempestade, a um terremoto, a um tsunami. Ele fala marteladas. Pois é. Então, ah, e quando eu estava pensando, isso acontece no universo individual de encarnados e desencarnados. Então, exige de nós muita vigilância. Eu não posso me deixar levar por impulsos, seja de impaciência que vem da mente, seja de raiva, de ódio que vem do coração, né? Porque quando sai esse jato de energia, o registro, a impregnação que fica em nós a nível perispiritual, físico, perispiritual e espiritual, perdura por muitos dias ou por, às vezes, até em momentos da vida que a gente nem está lembrando mais daquilo, e ainda se faz presente em futuras encarnações. Então, a reforma íntima é uma coisa para ser levada muito a sério. Com o ser inteligente, mais ainda. Essa semana eu li, acho que numa historinha de WhatsApp ou qualquer coisa assim, algo que mexeu tanto comigo que vale a pena ser pensado. A historinha fala de um cavaleiro que vinha no seu cavalo pela estradinha e no meio da estradinha tinha um toco, uma árvore que tinha sido mal cortada. E o cavalo tropeça e quase que caem os dois.
O dono, da primeira oportunidade, volta lá na estradinha, arranca o toco, nivela a estrada e dias depois, ele novamente passando com o cavalo por aquele lugar, o cavalo desvia do lugar onde havia o toco. Você vê, registro na memória do animal. E, pasmem, a historinha diz que o tempo passa, o, o cavalo vem acompanhado, vem com o filhotinho desvia do buraco, do toco que não existia. Então, é, a sensibilidade dos animais, principalmente agora, nos tempos mais recentes, os animais parecem que estão com uma sensibilidade ampliada, memória ampliada, demonstrações efetivas de amor ampliadas, né? Vocês já devem ter ouvido falar de uma porção de história que chega a ser comovente. Então, se isso acontece no estágio animal, imagine no reino nominal. Então, nós precisamos ficar muito atentos em relação àquilo que pensamos, àquilo que sentimos, porque vai gerar palavras e atitudes, né? E outra coisa que mexeu muito comigo aí, que a Ana abordou de uma forma muito linda, muito delicada, foi a referência aos atendimentos paralelos. Isso eu vejo demais acontecendo lá na federação, principalmente no trabalho dos suicidas. São trazidos para a rodinha para uma doutrinação direta, ou quando eles têm a oportunidade de falar e de ouvir o doutrinador, aqueles que já estão menos desequilibrados, nem vou falar mais equilibrados, que estão mais despertos. Então, eles já vão aproveitar melhor aquele atendimento médico espiritual emergencial. Agora, não pensemos jamais que esse atendimento é feito só para aquele espírito. Todos os espíritos que estejam na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, no mesmo grau de experiência existencial, vão ouvir. É como se a doutrinação estivesse falando no ouvido de cada um. Isso é tão perceptível, só falta ver o grupo que está lá sentadinho recebendo essa sustentação paralela. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade no trabalho. Então, quando a gente estiver vibrando paz, amor e luz para o espírito que está sendo atendido, a gente precisa pedir que também esse grupinho, essa turminha que está lá encostadinha no cantinho da sala, também está recebendo ajuda, né? O fato é que a misericórdia divina não nos desampara nunca, né? Então é isso. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Eu tenho uma pergunta, Ana. Claro. Nessas reuniões de desobsessão, né, como essa do Libório, os espíritos desencarnados que vêm para participar são somente aqueles que têm alguma ligação com aquele espírito, ou é como, por exemplo, nas nossas palestras, nas nossas atividades do centro, que vários espíritos vêm, não necessariamente ligado conosco, né, mas que vêm para assistir, para aprender. Vêm outros espíritos também, ou somente aqueles diretamente, de alguma forma, ligado com ou o obsediado ou o obsessor? Eu posso responder, Ana? Pode. O trabalho não acontece sob a nossa direção. Quem dirige, quem determina, quem define quem será trazido, porque tem até aquele campo Adoro. eletromagnético que não deixa entrar aquele que não pode É. entrar. Só entra aquele que. Por quê? Entrar um que não está pronto, Da que bagunça. só vai desequilibrar o trabalho? Não, a gente não sabe de nada, os benfeitores sabem. E eles planejam a nossa reunião muito antes dela começar. E pode ter certeza, Celinha, que aqui, num grupo de estudos, em que essas coisas estão sendo faladas, que o Libório está sendo doutrinado, que todas nós estamos nessa sintonia
vibratória de amor, de caridade, de desejo do bem, esse ectoplasma vai imediatamente sendo manipulado de forma adequada e vão atender os espíritos que a Ana falou dos 49, o 767, 49 e outros mais que estão aí. Eles não se manifestam, ninguém incorpora, mas todos, no final da reunião, estarão harmonizados, higienizados, reequilibrados, estarão em condições de saúde espiritual melhor do que quando a nossa reunião começou. E os mentores continuam na casa da gente também, né? Então, essa conversa, por exemplo, aqui termina o estudo, mas os mentores muitas vezes ficam, continuam falando, e aí convidam para eles irem para outro lugar, para ser cuidado, se tem alguém machucado. Por exemplo, você trabalha num hospital, de repente você trouxe alguém aí que estava por ali, machucado, todo E às dementado. vezes trouxe não por acaso, E aí trouxe ele, exatamente. exatamente, já foi, nada é por acaso. Aí esse, ó, tô inteira arrepiada. E, e aí eles já pegam e já falam assim, ó, então deixa eu levar você para um outro lugar, para um hospital, para você. Então ele estava aí na sua casa, mas ele não está mais. Ele vai ser Uhum. cuidado, sabe? Você perguntou, Agora quem se arrepiou fui eu. é, isso de que a mamãe falou, né, da organização do trabalho, essa organização acontece dias antes, eles sabem quem é que vai falar, eles sabem quem é que vai. Mas, por exemplo, no caso da gente, né, na nossa mesa mediúnica, que é super simples, a desobsessão, a gente coloca o livro de preces ali. Ah, Então, a ideia é, quem tiver precisando e que eles acharem que está na hora, ou eles são trazidos, e muitas vezes eles são trazidos sem entender que estão sendo trazidos, como foi no caso do Libório, né? Que chegou ali e não sabia nem como é que tinha chegado, para escutar, para ser ajudado. Então, quando hum, a gente fala, por exemplo, coloca seu nome no livro de prece, a hora que você está colocando, você está pensando, eu estou colocando meu nome porque eu estou com essa preocupação. Eu estou colocando. É como se cada um de nós tivesse uma fichinha. É como não? Cada um de nós tem uma É ficha. a vibração, é o padrão vibratório. É. E aí o mentor do trabalho vai olhar ali, ó, nome, Ana. E aí vai pegar a fichinha da Ana. Ah, isso aqui que está acontecendo com a Ana. Então, peraí, a gente está precisando cuidar disso. Mas isso não vai acontecer na hora do trabalho, porque a gente fecha o centro. Mas o centro no plano espiritual continua 24/7. Por isso que a gente fala, é importante ir no centro, é importante ter reunião presencial. Para que a Eu gente ia falar isso. coloque esse ectoplasma para que eles possam trabalhar durante o dia, durante a noite. Eu queria falar uma coisa que me ocorreu agora, enquanto você falou do Libório. O caso do Libório, ele não estava desperto consciencialmente, ele não estava nem entendendo aquelas coisas que estavam acontecendo, mas nem por isso deixa de ser atendido. É como alguém que está andando na rua, é atropelado por um ônibus, é levado para um hospital e lá no hospital é socorrido. Então, há atendimentos planejados porque o espírito despertou consciencialmente e há atendimentos para acidentes urgentes, né? Então, a gente tem que oferecer o melhor para os Caso a benfeitores. gente vê o Libório sendo atendido porque a Sara, a quem ele obsediava, foi pedir ajuda, mas ela não conseguiria ser ajudada se ele não fosse desligado. É. A gente comentou na semana passada. Sem ele ser ajudado, ela ia continuar passando pelos problemas que ela estava passando, né? Então, toda prece é ouvida. Isso que é importante. A gente nunca está sozinho. Mesmo quando a gente acha que a gente está, a gente não está. Então, vamos assim agradecendo a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, por essa oportunidade de estudo, de comungar um pouco do que acontece no plano espiritual maior, que é invisível aos nossos olhos. Vamos pedindo ao Mestre de Jesus que abençoe o nosso desejo de servir, de ajudar, de trabalhar, de fazer o bem, para que nós possamos, Senhor, ser aqueles trabalhadores da última hora, mas que trabalham com vontade, com amor, com desejo de fazer o bem. Ajuda-nos na nossa transformação.
na nossa reforma íntima, porque nós sabemos que o mal está dentro de nós e não fora. Protege os nossos lares, os nossos familiares. Envolve a todos aqueles que não puderam comparecer hoje no teu amor, Senhor. E assim nós vamos agradecendo, dizendo, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada.